Olá, bem-vindo a mais um episódio do Radiocast, programa quinzenal da Você RH. Eu sou a Luísa Costa, repórter da revista, e eu tô aqui com a Daniele Nakaya, Senior Division Manager da Robert Half. Dani, obrigado por aceitar o nosso convite. Lu, obrigada pela oportunidade, pelo tempo aqui. Imagina, a gente que agradece. A gente chamou a Dani hoje para conversar sobre o Guia Salarial 2025, que é um material já tradicional da Robert Half, um compilado de expectativas aí para o ano que vem. Então, Dani, eu queria começar esse episódio pedindo para você explicar do que se trata, né? O que é esse material, como que a Robert Half constrói esse projeto. Maravilha. A gente está na nossa 17ª edição. Pelos últimos 14 anos eu vim fazendo parte dessa construção aqui junto com a empresa, então é um motivo de grande orgulho, né? Esse material realmente é um norte, né? É um pouco diferente do que um pouco não, muito diferente, né, do que as empresas de remuneração praticam, onde esse perfil de material ele é muito mais aprofundado. A ideia desse material da Robert Half é poder dar um direcionamento para todos aqueles que, enfim, né, têm interesse em saber onde eles estão enquanto profissionais posicionados e as empresas consequentemente. Então, é fruto de trabalho interno de todos os consultores, da operação inteira, pesquisas que também lançamos a mercado, trabalhos que são feitos externamente. Então, é um grande compilado de dados e informações que a gente, né, unifica para poder aí anualmente prover para vocês. Perfeito, a gente já deu o guia salarial, o recorte, né, de recursos humanos do guia salarial da Robert Half lá no site da Você RH. Então lá a gente tem uma matéria com uma lista dos salários esperados para vários cargos do setor. Mas a nossa ideia com a Dani hoje é conversar sobre o macro. Então, como foi o mercado de RH em 2024 e quais são as expectativas para 2025? Dani, a previsão de vocês em 2024 era que o mercado estivesse aquecido ao ponto das vagas aumentarem no setor, de que as empresas conseguissem tirar, né, projetos do papel, que 50% das vagas, vocês tinham essa previsão, né, de que 50% das empresas pretendiam abrir vagas em 2024. Essa expectativa se concretizou? O que vocês observaram no mercado em 2024? Bom, a gente pode voltar até um pouquinho no tempo para falar especialmente, né, da área de RH, o quanto que ela sofreu um impacto, eu diria, desafiador, porém muito positivo, frente à realidade da pandemia, né? O RH nunca foi tão demandado, do que, né, aconteceu durante essa época. Consequentemente, toma-se algumas premissas com base nisso, né? Agora que eu estou num momento de maior visibilidade, né, que o RH tomou força, por que a gente não dá continuidade a esse ritmo, a essa toada? Só que isso vai depender muito da realidade setorial de cada empresa, da maturidade em termos de organizacional, profissionalização. Então, muito se viu durante 24 em termos de evolução, né? O mundo mudou pós-pandêmico, né? Muitas exigências, o mercado de trabalho ele acaba, né, naturalmente sofrendo com tudo isso, e a gente precisa se adaptar. Então, o RH ele passou a ter um papel de real importância dentro das organizações, mas de fato não foram todas. Então, o que a gente vê, o que aconteceu ao longo de 24 é sim uma evolução. Isso o nosso guia ele consegue demonstrar, e quando a gente projeta 25 tem algumas mudanças significativas, e a gente vê que para 25 ainda existe muito potencial de evolução. Ou seja, sendo um pouco mais pragmática na resposta, 24 poderia ter sido um ano mais alavancado para a RH, mas em virtude de diversos cenários econômicos, políticos e por aí vai, talvez não foi tão acelerado como a gente tinha em mente. Certo. Então, isso, de certa maneira, está lá, represado. Existe um potencial e isso deve, né, migrar aqui para 25, em virtude aí também de uma série de medidas e oportunidades econômicas, políticas que tendem aí a se desdobrar. Perfeito.
Dani, você comentou, você está me dizendo, né, que existe uma projeção de mudança aí para 2025 e que existe um potencial aí que não foi. A gente não alcançou esse potencial em 2024 e agora em 2025 tende a mudar. Quais são as expectativas de vocês, né? O que vocês enxergaram aí produzindo esse material do Guia Salarial para o mercado de RH em 2025? A gente sai de uma tendência, né? Isso foi muito fortalecido aí ao longo de 24, principalmente o recorte do primeiro semestre, pautado em posições em recrutamento, né? O que a gente chama de talent acquisition, posições em remuneração. As empresas precisavam, naquele momento, se posicionar. Né? Principalmente quando a gente fala em remuneração, existia uma grande demanda de posicionamento, aonde a gente vai investir, qual é o nosso perfil, qual o nível de remuneração que eu preciso prover para o meu profissional, o pacote de benefícios, etc. E, de certa maneira, principalmente para as grandes, né, para as empresas multinacionais mais estruturadas, a pauta ela já foi completa. E isso também fala-se muito em aquisição de talentos. A gente vem de uma baixa pandêmica, né, vários cortes, várias demandas aí de reposicionamento, uma retomada nas necessidades aí das empresas, uma retomada na necessidade de contratação, projetos que estavam lá atrás congelados, engavetados e que saíram da gaveta aí meados de 23, 24, e que fez com que essas duas áreas ganhassem força. Então, não é que, não aparece, né, como áreas de destaque agora para 25, não é que essas áreas não têm relevância, perderam a força, mas são temas que, em linhas gerais, já estão superados, já estão mais acomodados. Só que aí a gente se depara com uma realidade nova, que ainda também não está 100% acomodada e o mundo é fluido, né? E o que eu quero dizer com isso? Eu tenho um perfil, uma gama de profissionais com interesses e prioridades totalmente diversos hoje dentro das organizações, e que cabe, né, uma de grande parte de responsabilidade do RH auxiliar as organizações nas melhores tomadas de decisão. Então, não é o RH que vai resolver todos os problemas, mas ele é o principal facilitador. Isso vinculado à cultura, a clima e etc. Então, como acolher todas essas diferenças? Por isso que a grande conversa desse momento fala-se muito sobre desenvolvimento, liderança, aculturamento, clima. Então, tudo isso para quê? Para que lá na ponta a gente chegue num denominador comum. Uma empresa capaz de reter os seus principais talentos, né? Aqueles aculturados, aqueles alinhados com as suas expectativas e condição de atrair também os melhores profissionais. E cada um com a sua peculiaridade. Então, aí que entra as principais competências aí de desenvolvimento, enfim, né? O que a gente chama de DHO, temas relacionados a clima, avaliação de desempenho. Então, entender onde é que a gente está circulando, principalmente. Dani, eu gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre essas competências, né, para 2025, porque o guia salarial, além de elencar os salários, né, esperados para vários cargos dentro do setor, que você pode conferir de novo lá no site da Você RH, buscando por Guia Salarial Robert Half. O guia também mostra essas competências, né, que estão sendo mais procuradas pelas empresas, mais valorizadas quando o assunto é RH. Queria que você me contasse um pouquinho melhor quais são essas competências, tanto técnicas quanto comportamentais, que eu sei que vocês também listam ali, né, no material. E as competências técnicas, elas acabam se mesclando com a essência dos subsistemas das caixinhas aí de recursos humanos. Tecnicamente falando, realmente é prover desenvolvimento, cultura, né? Buscar essa integração e o objetivo, de novo, é sempre reter e atrair talentos. E a gente está num cenário de mercado que é muito próximo ao que a gente chama de pleno emprego. Então, quando a gente pega um recorte dos profissionais que são tidos como qualificados, ou seja, 25 anos ou mais, formação superior completa, a taxa de desemprego desse público ela é muito baixa, está girando em torno aqui de uns 4%. Ou seja, é uma massa de manobra muito pequena. E isso também se projeta no RH, né?
E isso é potencializado quando a gente fala de profissionais com proficiência no idioma no inglês. Não vou nem além em outros idiomas, mas o inglês ainda é uma grande deficiência do mercado como um todo aqui brasileiro, e isso não se restringe ao RH. Então, é um combinado de fatores que faz com que, vamos dar um passo para trás, vamos olhar para dentro de casa, né? Quem nós somos, a nossa cultura, onde a gente quer chegar, quais são os objetivos estratégicos da companhia, como o RH pode acomodar tudo isso, como ele pode potencializar e ser proativo, participar de mesa de discussão, de tomada de decisão, se antecipar e conseguir auxiliar a organização como um todo providenciando os melhores talentos. E para isso entram todas essas competências aí mais softs do RH, né? A gente tem a área mais soft, que são todas vinculadas a desenvolvimento como um todo, e as que a gente chama de hard, que são as mais... É a base, tem que pagar salário, né? Tem que ter benefício, as coisas têm que acontecer direitinho, todas as questões aí trabalhistas têm que estar em dia, mas aqui, partindo do pressuposto que aqui está redondo, é aqui que o RH precisa principalmente atacar para garantir o resultado da organização. Então, isso falando em skills mais técnicos, né? Quando a gente vai para comportamento, e mais uma vez, quando a gente direciona que determinadas competências elas estão sendo valorizadas, é o esperado para 2025, não significa que aquelas de 2024, elas passam a ficaram para trás, né? São desnecessárias, não é mais isso. Não, aquilo lá segue sendo relevante, mas ele ganha alguns realces aqui. Antigamente 24, falava-se muito em resiliência, adaptabilidade. A gente estava num momento muito complexo. Hoje a gente já está mais acomodado, né? A gente já sabe melhor qual o cenário que a gente precisa navegar. E agora, para 25, eu preciso resolver o problema. Eu preciso ter um tino, né, de liderança muito convicto para poder conseguir ter entrada em mesas de discussão e para poder ser proativo para providenciar essas demandas, né, esse apoio que o meu negócio precisa. Então, espera-se um posicionamento de um RH um pouco mais proativo, né, e não tão reativo, como muito se falou, né, ao longo dos tempos. Sim, é uma evolução, é maravilhoso estar vivenciando tudo isso. E, de novo, empresas estão em diferentes momentos e perfis de maturação. Tenho ainda, né, cenários de empresas que estão em alguns passos atrás e é fantástico ver que a oportunidade de evolução ela é longeva também. Uhum. Perfeito. Dani, pensando nesse movimento do setor, que o setor está fazendo, como que os profissionais de RH em si, né? A gente estava falando do setor, agora como que os profissionais em si podem se preparar para o mercado em 2025? O que eles têm que buscar? Saindo um pouquinho do trivial, muito se fala em tecnologia, né? Isso não é de hoje, e cada vez mais isso vem fazendo parte do nosso dia a dia. E para RH não é diferente. Então, pensar como é que a tecnologia ela pode trabalhar ao meu favor, né? Então, existem uma série de ferramentas, uma vastidão de oportunidades, saber estar antenado e buscar oportunidades que façam sentido para aquela realidade da minha empresa, do meu negócio, é de extrema importância. Então, uma inteligência artificial que ajuda, uma sala de entrevista, né? Outro dia a gente estava conversando a respeito disso com alguns clientes que usam sistemas que me ajudam a transcrever as conversas. Então, eu consigo, com base nisso, estar inteiro na conversa. Não estou aqui pensando em o que anotar, os pontos de atenção. Vai estar integralmente lá para eu poder revisitar. Então, isso gera um ganho de produtividade, uma oportunidade de tá inteiro, né, nas situações, que é fantástica. Outro tema que está muito em alta são as questões de dados, né? Então, existem hoje perfis inseridos dentro da estrutura de recursos humanos com o objetivo de trabalhar dados que fomentem, né, a oportunidade de um direcionamento estratégico, né? Então, dados passa
sai da esfera de ser um mero reporte de indicadores, né? Como é que está o meu turnover, enfim, e por aí vai, para eu também poder trabalhar de forma antecipada e poder direcionar as minhas ações. Então, o mundo, e de novo, não se limita a RH, né? Mas tudo está girando em torno de ganhar produtividade, um trabalho mais profundo, essa conexão, uma conexão mais profunda com aquela atividade, com o próximo, com o ser humano, e como eu uso a ferramenta ao meu favor. Não que uma coisa substitua a outra, a gente não acredita nisso. Perfeito. Você comentou antes sobre dar um passinho atrás, né? Imagino que nessas competências que os profissionais de RH devem buscar também está aí a fluência do inglês, né? Que você comentou que a gente tem essa deficiência. Pois é, mesmo as empresas multinacionais acabam demandando em algum momento, né? Eu tenho alguma interlocução com o exterior, com a minha matriz, e até pensando, eu, profissional de RH, né, buscando a minha ascensão, se eu tenho como objetivo, né, uma carreira ascendente, ou um direcionamento de uma carreira em Y, mas em que eu quero ser protagonista naquele determinado tema, em algum momento eu vou trocar com os meus pares, com os meus superiores, eu vou ter esse nível de conversa, né, com a minha matriz. Se eu não tenho afluência, esse processo fica, de certa maneira, bastante Perfeito. travado, né? Então, de novo, não se limitando ao RH, mas assim, o mercado brasileiro ele ainda sofre bastante com essas questões. E dentro de RH, pegando um recorte específico técnico, as áreas mais de base elas acabam sofrendo um pouquinho mais, como folha de pagamento, ou a própria área de remuneração também, que ela veio numa toada de internacionalização porque ela ganhou muita força, né, ao longo dos últimos anos, mas ainda existe essa deficiência na formação dos perfis profissionais. E é natural, porque eram áreas até então tidas como áreas de bastidores. Elas estão trabalhando para garantir que os outros consigam fazer o seu bom trabalho, né? Porque sem salário no dia certo, né, na conta sendo paga, etc., a coisa não acontece, né? Ninguém trabalha de graça também. Mas até essas pessoas ganharam força. A complexidade da legislação aqui do Brasil, a realidade que a gente vive, ela precisa, para esse mundo das multinacionais, né, esse é o recorte em específico, ter trocas. A gente precisa se posicionar, ter condição de se posicionar, ter condição de explicar por que aqui a gente tem as nossas peculiaridades, como todos os países, né, todas as regiões têm. E falta gente. Perfeito. Dani, ainda sobre competências e subsistemas, né? Uma coisa que eu percebi analisando o Guia Salarial 2024, em comparação com o Guia Salarial 2025, que vocês acabaram de lançar, é que entre as competências mais procuradas, antes tinha experiência com SG, com diversidade e inclusão, e agora essa experiência não está mais no top 5 competências mais procuradas, mais valorizadas pelas empresas, né? Então eu queria perguntar para você como você explicaria, né, essa mudança, se esse é um indício de que a área deu uma esfriada, como a gente, né, estamos ouvindo rumores e estamos vendo alguns indícios de que, será que a área esfriou? Ou se isso só significa outra coisa, significa que as vagas já foram ocupadas, se é assim mesmo, e esse é o movimento esperado. A gente pode dividir essa realidade em dois grandes blocos. Legal. A realidade das grandes multinacionais, em que elas têm condição, têm capacidade de estar à frente, né, com relação a todos os temas de inovação, de evolução aí que as organizações demandam. Só que não são áreas grandes, áreas dedicadas à diversidade e inclusão SG, elas são áreas especializadas, elas são áreas novas, então, consequentemente, elas não são áreas grandes. Não é toda empresa que eu tenho o prazer de ter uma diretoria de diversidade e inclusão, e por aí vai. Em linhas gerais, nas grandes empresas, nas grandes multinacionais, essas cadeiras já estão ocupadas e elas estão em processo de maturação.
Então, a gente ainda está vivendo a evolução dessas funções e o impacto delas nas organizações. Quando eu olho para as pequenas e médias, elas nem sempre já estão com esse tema numa pauta tão agressiva, no bom sentido, né? Não está tão em alta por conta de outras prioridades. Então, o que a gente percebe é que essa pauta é importante, ela existe, está na mentalidade de todos, faz parte desse recorte, né, do desenvolvimento das organizações, faz parte da estratégia de muitos setores, inclusive, não tem como desalocar ESG de segmentos como, né, infra, como agro também, que estão muito vinculados, mas vai depender muito da maturação. E o que a gente escuta muito também é que essa busca, né, por se posicionar, como tudo é novo, é tudo teste, né? Eu tô ainda testando hipóteses, às vezes eu, né, peso um pouco a mão aqui, preciso dar uns passinhos para trás para poder, né, ajustar um outro fator. Isso veio acontecendo e cada vez mais a gente vê pautas como essa vinculada, unificando pessoas junto com inovação nas companhias. Mas veja que numa empresa muito pequena, que ainda tem outras necessidades e outras prioridades de base, a gente ainda não consegue colocar um holofote tão grande nesses fatores. Mas a tendência é a gente chegar lá, porque essas empresas elas estão inseridas dentro de um ecossistema gigante e, naturalmente, elas vão acabar aí, de uma forma ou de outra, evoluindo nesse sentido também. Perfeito. Dani, um dos subsistemas com maior demanda, né, de contratação, que está sendo mais valorizado pelas empresas e que vocês preveem que estará em alta em 2025, é treinamento e desenvolvimento. Então, queria te perguntar qual é o estado atual da área, né? Para onde que as empresas estão olhando? Maravilha. E ainda muito reflexo pandêmico, né? Essas iniciativas, elas, infelizmente, elas tiveram que, não diria ficar em segundo plano, mas a gente dá uma enxugada, né? Muitas dessas iniciativas estão vinculadas a investimento externo. Quando eu falo externo, é através de consultorias, né? O RH generalista, que ele está tão em alta, com uma fortaleza em treinamento, em desenvolvimento, não dá para ser maravilhoso em tudo, né? Você vai ter as suas zonas de maior conforto e aquelas que você realmente precisa de um apoio adicional. E temas vinculados a treinamento, a desenvolvimento, elas são muito customizadas. O que funciona para a tua organização não funciona para mim, mesmo dentro da mesma organização. Se não for algo vinculado à cultura, algo mais abrangente, ela é inerente à demanda de cada área, cada gestão, né? Os seus objetivos. E por conta dessa redução dos orçamentos, essa área ela ficou um pouco mais quietinha aí, né? A gente olhou muito mais para os treinamentos obrigatórios, porque o nome já diz, é obrigatório, situações mais latentes, treinamentos começaram a serem feitos mais dentro de casa, mas, de novo, a condição da gente inovar, da gente customizar, ela fica restrita àquele nível de competência e conhecimento. Agora, a gente entendendo, né, que a evolução das companhias, o atingimento desses objetivos que as companhias têm agora, estamos falando de 25, elas estão totalmente vinculadas a ter a pessoa certa, a manter a pessoa certa, atrair a pessoa certa, não tem como fazer isso sem a gente ter o olhar por treinamento e desenvolvimento. Então, é aí que a gente ganha força. E num mercado altamente competitivo. Né? A gente tem até na nossa pesquisa tem um recorte que ele divide por alto, tá? Toda a população, né, atualmente ativa em 3 grandes blocos. Eu tenho um bloco, quase que 30-30-30, mas eu tenho 30% aproximadamente que está satisfeito com a sua função, salário e tudo, mas não está pensando em se movimentar no curto prazo, mas eu tenho os outros 60%, 70% que se movimentaria. Então, imagina se eu trouxesse essa realidade para dentro da minha empresa. Eu tenho condição de perder 70% do meu público. Desse 70%, quem são os meus talentos? Quem são essenciais?
quais são as possibilidades para a gente poder fazer essa retenção? O que cada... obviamente não dá para super individualizar, né? Mas qual é a nossa estratégia para essa retenção? Desenvolver como, né? É mais fácil eu promover alguém, dar oportunidade, ganhar atração e longevidade de um profissional do que eu ter que ir a mercado. Todo o processo de recrutamento, né? Ele é doloroso, né? Eu recrutar, eu integrar, leva né? tempo, é complexo. Então, não tem como fugir, né? A movimentação está aí, né? A troca das cadeiras, ela exige, mas como eu trabalho os meus talentos dentro de casa? Então, esse é o momento que a gente vive, por conta, principalmente, da escassez de mão de obra. E com o cenário de mercado, ele mudando, né, de forma tão consistentemente, impulsionado por tecnologias, por produtividade, eu vou ter sempre aqueles entusiastas que ninguém pediu para que ele se desenvolva nisso ou naquilo, mas ele entendeu a necessidade ou ele quer, e é joia rara, né? Como é que eu mantenho um perfil como esse dentro de casa? Entendendo quais são as trilhas de carreira dele possíveis dentro da minha casa, né? E o que ele precisa e aonde ele precisa se desenvolver para a gente poder garantir esse impulsionamento. Então, aí que está o grande holofote. Isso é estratégico para a companhia. Ter as pessoas certas no lugar certo vai me levar para os meus objetivos, né? Enquanto empresa. Dani, e como está a formação de lideranças nesse contexto? Ele está inserido também, nunca deixou de ser uma pauta relevante. Na verdade, isso já aparece já há alguns anos, porque é uma demanda latente, e ela se torna ainda mais poderosa, né? Por conta da mudança de perfil e perspectiva dos profissionais. Então, o líder que... E a pandemia foi um grande, né, o grande divisor de águas em que as pessoas elas tiveram oportunidade da introspecção, avaliaram quais são as suas prioridades e né, como que eles vão conduzir sua vida dali para frente, e também, né, dentro das suas possibilidades de condução. E com base nisso, eu não tenho um público generalizado interessado em liderar. Antigamente, né, falava-se que a trilha natural de carreira era uma cadeira de liderança, era o próximo passo. Mas hoje as pessoas foram convidadas, né, mais recentemente, a se reavaliarem e entenderem: eu vou ser feliz sendo líder, eu sou um bom... Eu quero, né, porque para você ser um bom líder, para você ser líder, você precisa antes querer, gostar muito de pessoas. Mais até do que ser muito bom tecnicamente, mas a habilidade de gestão, né, de convivência, ela é muito mais relevante. E a gente, entre aspas, perdeu alguns profissionais para uma carreira em Y. Não é, né, o perder, né, não sendo negativa na palavra, mas as pessoas se posicionaram, que elas vão ser muito mais felizes, mais produtivas, vão gerar muito mais resultado, elas conduzindo isso, que não tem mais problema. Então, como que os RHs nos auxiliam a identificar possíveis talentos desde base que tem potencial para uma liderança? E como que a gente vai trabalhando isso desde sempre, né? Para que lá, quando a pessoa estiver preparada, ela possa alçar esse tipo de cadeira. Então, nunca deixou de ser pauta, ela só mudou e ela está mais complexa. Dani, a gente comentou em off, inclusive, que em 2024 o que vocês observaram é que no primeiro semestre houve uma grande contratação de profissionais generalistas e no segundo semestre houve uma maior contratação de profissionais especialistas, né? Eu queria que você contasse um pouquinho sobre como foi esse movimento, por que essa divisão, né, dos dois semestres e qual que é a expectativa para o primeiro semestre de 2025, se vocês esperam que a gente continue com essa leva de contratações de especialistas ou se a expectativa é outra. Ok. Bom, a gente, de novo, a RH está muito conectado com o período pós-pandêmico, né? Então, passado esse período, o cenário ainda era um cenário de adaptação. Então, primeiro semestre de 24, a gente ainda estava vivenciando esses resquícios. Então, por um cenário de necessidade, de um mercado, né, mais preocupado, né, mais ansioso com o que estaria por vir, a toada foi o fazer mais com menos, né? Então,
vamos trazer, né, profissionais generalistas que consigam acolher, né, todas as demandas da empresa. É uma nova realidade. Quem continua com a gente, os novos entrantes. Então, 23 foi um período bem turbulento, complexo, né, de readaptação. 24 as coisas mais acomodadas, legal. Trouxe os generalistas para dentro de casa e comecei a todas as minhas ações aqui de RH, comecei a entender onde é que a gente estava. E aí surge a necessidade de um aporte aí maior em alguns subsistemas, por isso que a gente vem e fortalece com algumas cadeiras especialistas. A nossa visão e das conversas que a gente tem tido ultimamente para o ano que vem é que essa tendência do generalista ele continua em alta, mas num chapéu meio que duplo, eu diria. Então, você é generalista para cuidar dessa unidade de negócios, dessa fábrica, mas ao mesmo tempo, corporativamente, você é o especialista naquele subsistema. Então, você traz, né, até em termos de desenvolvimento, você traz a oportunidade da troca dentro dessas empresas um pouco maiores, né, que eu tenho pessoas para suprir umas às outras no que tange a especialidade. Para estruturas mais enxutas, a gente está voltando com essa tendência do generalista. E, principalmente, né, quando a gente fala de estruturas mais enxutas, aquele generalista com uma base de carreira em folha de pagamento. Por quê? Não dá para a gente lançar mão de uma estrutura de RH gigante em operações que às vezes estão num processo de profissionalização. Então, dar um próximo passo e transformar o meu RH, que até então era só uma pagadoria, né, quem cuidava dos meus benefícios, em algo que é muito mais evoluído e que agora olha genuinamente para o negócio, para as pessoas, já é um primeiro passo. E são fluxos, né? São ciclos, mas realmente a tendência agora é de cadeiras aí mais generalistas, e eu sinto aí uma pontada aí na questão da folha de pagamento. E tudo isso nas multinacionais mais enxutas, que também estão perseguindo essa grande evolução, o inglês ele continua sendo necessário, mandatório, né? Então tá aí mais um grande desafio pela frente. Perfeito, Dani. Então, última questão para você. Eu queria te perguntar se a Robert Half tem previsões específicas para diferentes setores, né, de atuação das empresas e indústria de diferentes setores, em relação à contratação de profissionais de RH para 2025. Maravilha. O RH ele vai ser mais demandado, né, tanto em termos de volume quanto em termos de complexidade, em cenários também demandantes e complexos setoriais, né? Então, a gente apontou o agronegócio, infraestrutura, que são 2 setores que estão tanto sujeitos, né, a questões aí de incentivos fiscais por parte do governo, então tendem a potencializar a tua operação. Quando a gente pega um recorte de infraestrutura, existem alguns programas governamentais que, se realmente acontecerem conforme o previsto, podem gerar aí um crescimento dessas operações na casa de 5% ao ano. Consequentemente, preciso de pessoas para atingir esses objetivos, pessoas boas, retidas, felizes, né, produzindo, e isso reflete diretamente no perfil do RH que eu vou ter como aliado para esse tipo de demanda. Agro nem se fala, agro ele é nossa força aqui motora de Brasil. E com a entrada de diversas tecnologias para aumentar a produtividade, a gente tem uma gama gigante de startups pensando em alternativas adicionais, mais uma vez, como que, mediante a tudo isso que tem acontecido e que vai vir a acontecer, como é que, em termos de pessoas, eu estou preparado para acompanhar. Não adianta eu ter uma excelente tecnologia, eu não ter quem operar, né? Ou eu tenho uma excelente tecnologia, mas ninguém quer trabalhar aqui comigo, ninguém fica trabalhando comigo. Então, como que a gente faz essa articulação? Falamos também de varejo e consumo, né? Fala-se muito na crise do varejo, né? Isso daí é meio que um grande clichê. É um mercado que movimenta trilhões, é um mercado que
A pandemia fez com que eles precisassem se reinventar em como eles faziam o approach conosco, né? Como tomadores finais, modelos de negócio, tecnologia também, isso é muito constante. Deságua no RH, pessoas, retenção, desenvolvimento. Então, são os cenários que, num primeiro momento, a gente vê que vão ter impulsionamento e tem a sua complexidade e que acarretam aí uma demanda muito maior para o RH. Mas isso não significa que os outros setores que a gente, de novo, não está mencionando novamente, né? Conforme o guia do ano passado, eles perdem a força, eles continuam tendo a sua complexidade. A realidade de saúde é a que é, ela é uma realidade bastante complexa. Então, a gente continua né, sendo demandado por né, se adaptar, ser criativo, para acompanhar todas as mudanças. Que mais que a gente tinha pontuado no ano passado? O B2B como um todo. Ele faz parte de toda a cadeia que a gente comentou agora. Mas é que essas em específicas, existem alguns impulsionamentos que geram essa complexidade e a gente vê aí uma ação maior do RH. Perfeito, Dani, muito obrigada. Esse foi nosso episódio sobre as expectativas da Robert Half para o mercado de RH em 2025. Obrigada, muito obrigada pelo tempo aqui com você. Obrigada, ouvinte, pelo seu tempo. Se você quiser ouvir mais episódios do Radiocast, eles estão disponíveis tanto no YouTube quanto no Spotify da VCRH. Até mais!